Milionário humilha sua noiva no altar por ela ser gorda. O que ela fez chocou a todos. Hoje você vai conhecer uma história que começou com um dos momentos mais constrangedores que alguém poderia viver diante de centenas de pessoas. O casamento mais comentado do ano em São Paulo acabou virando um verdadeiro escândalo. O noivo, um milionário conhecido por sua elegância e sucesso nos negócios, humilhou a própria noiva no altar, em frente a convidados, câmeras e jornalistas, apenas por ela não ter o corpo perfeito que ele tanto exibia ao mundo. A cena chocou a todos e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Mas o que aconteceu depois ninguém imaginava. Antes de continuar essa história inacreditável, curta este vídeo, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante e ajuda a trazer mais histórias como essa. O que parecia o fim da dignidade de uma mulher se transformou em uma jornada de superação, transformação e justiça emocional. Depois de ser humilhada, ela desapareceu dos holofotes e decidiu reconstruir sua vida longe das câmeras. Enquanto o milionário acreditava que seguiria ileso, as consequências começaram a cair sobre ele uma a uma. A perda de contratos, a rejeição do público e o desprezo de quem antes o bajulava fizeram com que seu império começasse a desmoronar. Enquanto isso, a mulher que ele desprezou se reinventou. Encontrou forças em um novo propósito e começou a inspirar outras pessoas a se aceitarem como são. E quando o destino colocou os dois novamente frente a frente, o que ela fez surpreendeu até os mais céticos. Uma história de orgulho, queda e redenção. Um enredo que mostra que o verdadeiro valor das pessoas não está na aparência, mas nas atitudes. E o desfecho, ninguém jamais esquecerá. A igreja mais luxuosa de São Paulo estava impecavelmente decorada. Flores brancas, arranjos grandiosos de orquídeas e lírios, candelabros reluzentes e tapetes vermelhos que iam do portão até o altar. A cidade inteira parecia estar de olhos voltados para aquele casamento. Colunistas sociais, fotógrafos, influenciadores e familiares de ambos os lados estavam presentes, ansiosos para registrar cada detalhe. Tudo parecia perfeito, planejado para exibir riqueza, elegância e poder. O protagonista, um milionário reconhecido no país por sua rede de empreendimentos de luxo, era o centro das atenções. Com seu terno sob medida, cabelo impecável e sorriso confiante, ele representava o que muitos chamavam de sucesso absoluto. Ele era inteligente, estratégico e competitivo, três características que sempre o destacaram na vida e nos negócios. Mas por trás da fachada de perfeição, existia um conflito que o consumia. Ele acreditava que a aparência de todos ao seu redor refletia diretamente sobre ele, e que qualquer falha era inaceitável. Quando a noiva começou a aparecer no final da nave da igreja, usando um vestido branco que combinava delicadeza e elegância, todos os olhares se voltaram para ela. Ela carregava um sorriso tímido, cheio de esperança e amor, enquanto alguns convidados aplaudiam discretamente. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Ele parou, imóvel, enquanto a noiva avançava lentamente. O silêncio foi absoluto por alguns segundos, apenas o som dos passos dela ecoando pelo grande espaço. Então, sem conseguir controlar a frustração e o constrangimento que sentia, ele falou alto o suficiente para todos ouvirem, uma crítica cruel sobre seu corpo, dizendo que não podia se casar com alguém fora dos padrões e que se sentiria humilhado diante de familiares e da sociedade. O choque tomou conta de todos. A noiva congelou. Os convidados, perplexos, não sabiam para onde olhar. Alguns cochicharam, outros cobriram a boca com a mão, e fotógrafos rapidamente captaram cada expressão. O impacto não se limitou à humilhação pública, ele refletiu diretamente na reputação do milionário. Apesar de sua riqueza e poder, aquele comportamento parecia impossível de justificar. A mulher recuou, engolindo a decepção e a tristeza. Em vez de responder com lágrimas ou raiva, algo diferente aconteceu. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e, com uma serenidade impressionante, virou-se e deixou a igreja. Cada passo ecoava, carregado de dignidade, e os convidados começaram a perceber que aquela atitude era mais do que uma simples saída. Era um aviso de que ela não seria definida pelo julgamento dele. Nos dias seguintes, o episódio viralizou. Vídeos e fotos da humilhação se espalharam pelas redes sociais, e comentários fervorosos surgiram em cada canto. Alguns apoiavam o milionário, outros condenavam sua atitude. Mas o mais surpreendente foi a reação da própria noiva. Ela decidiu não se esconder. Em vez disso, procurou maneiras de transformar sua dor em força. Ela começou a se envolver com um pequeno ateliê de moda inclusiva no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ali,
conheceu uma estilista renomada que se tornou sua mentora. Com criatividade, dedicação e uma vontade intensa de provar que a autoestima não se mede pelo tamanho do corpo, ela começou a criar roupas para mulheres de todos os biotipos. A imprensa local, inicialmente atraída pelo escândalo, começou a acompanhar sua trajetória de perto. O público se encantou com sua postura firme e inspiradora. Enquanto isso, o milionário sentiu o peso de suas ações. Ele continuou com sua rotina luxuosa, mas percebeu mudanças sutis. Alguns clientes de sua rede de empreendimentos começaram a se afastar, contratos importantes foram cancelados, e ele se tornou alvo de críticas pesadas na internet. A arrogância que antes o definia começava a se transformar em ansiedade e insegurança. Por mais que tentasse manter a imagem de homem perfeito, o público começava a enxergar a crueldade de seu ato, e isso começou a afetar sua influência. Em uma tentativa inicial de reparação, ele organizou um evento de caridade para mulheres, pretendendo mostrar que se importava com autoestima e empoderamento. No entanto, o público percebeu a falsidade da iniciativa, e o resultado foi um desastre de repercussão. Essa primeira tentativa de reverter a situação, longe de ajudá-lo, expôs ainda mais sua arrogância e necessidade de aprovação. A noiva, por outro lado, começava a ganhar reconhecimento genuíno. Sua marca de moda inclusiva começou a ser elogiada em programas de televisão e blogs especializados. Ela se tornava uma referência não apenas de estilo, mas de coragem e dignidade. Ao longo desses primeiros meses, a narrativa do casamento virou uma lição nacional sobre autoestima, empoderamento feminino e a importância de respeitar o próximo. O milionário, vendo o sucesso dela, sentiu algo que nunca havia experimentado: humilhação diante de alguém que ele acreditava ser inferior. Ele começou a acompanhar discretamente as redes sociais da ex-noiva, observando o quanto ela crescia pessoal e profissionalmente, enquanto ele lutava para recuperar sua reputação. A sensação de impotência, misturada com uma pontada de arrependimento, começou a transformar sua postura. Ele ainda era competitivo, mas agora havia um novo desafio: não apenas reconquistar a imagem pública, mas aprender a lidar com suas próprias falhas. Nesse período, surgiram pequenas reviravoltas. A primeira foi quando a tentativa de evento beneficente virou motivo de piada nas redes sociais. A segunda, quando ele percebeu que sua ex-noiva estava conquistando admiradores e seguidores que antes pertenciam à sua esfera de influência. A terceira, quando finalmente a viu liderando uma coletiva de imprensa com tanta confiança que parecia brilhar mais do que qualquer título ou riqueza. Cada uma dessas situações o obrigava a refletir sobre suas atitudes e suas consequências. Apesar do impacto público, ele ainda tinha aliados próximos, familiares e sócios que defendiam suas ações ou aconselhavam a esconder a vergonha. Mas aos poucos, ele começou a sentir uma vulnerabilidade inédita. Suas vitórias não eram mais fáceis, e cada decisão vinha acompanhada de dúvida e medo de falhar. Os obstáculos se tornavam mais reais: recuperar contratos, reconquistar credibilidade e aprender a respeitar o outro. A cidade de São Paulo, com sua vida intensa, ruas movimentadas e a influência cultural da mídia, funcionava quase como um personagem na história. As reações do público, as festas, eventos e entrevistas moldavam diretamente as decisões do milionário e da mulher que ele humilhou. A pressão social era tangível, e o cenário urbano reforçava constantemente a necessidade de imagem e status. Enquanto o primeiro capítulo da história se encerrava, ambos os protagonistas já haviam começado suas transformações. Ele, enfrentando a própria arrogância e aprendendo a lidar com humilhação. Ela, descobrindo sua força interior e o valor de sua voz. Um ano inteiro se desenrolaria a partir daquele momento, cheio de desafios, encontros inesperados e reviravoltas que mudariam completamente suas vidas. O episódio do altar não foi o fim, mas o ponto de partida para uma jornada de superação, empoderamento e descobertas que chocariam e emocionariam todos que acompanhavam aquela história. Depois da humilhação no altar, a vida do milionário mudou mais rápido do que ele poderia imaginar. Nos primeiros dias, ele tentou manter a rotina como se nada tivesse acontecido. Reuniões, eventos sociais e compromissos profissionais continuavam acontecendo como antes, mas a sensação de vazio era inevitável. Cada olhar, cada comentário sussurrado, lembrava-lhe do que havia feito. Ele ainda era admirado por muitos, mas começou a perceber que a admiração baseada em medo ou interesse não era duradoura. O choque público do escândalo começou a refletir em suas empresas. Contratos foram cancelados e a imprensa não perdoava. Em sua primeira tentativa de reparar a situação, ele organizou um jantar de gala para clientes e parceiros,
destacando-se como o homem que se preocupa com causas sociais. Mas a crítica ao seu comportamento no casamento era recente demais, e qualquer movimento parecia falso. Uma parte da sociedade ainda lembrava da crueldade do ato, e os convidados que antes o bajulavam agora se afastavam discretamente, evitando seu contato direto. Essa foi a primeira grande lição: poder e riqueza não garantem respeito quando há uma falha moral evidente. Enquanto isso, a ex-noiva se consolidava em seu novo caminho. Trabalhando com um ateliê de moda inclusiva, ela criou uma coleção voltada para mulheres de diferentes biotipos, mostrando que beleza e estilo não têm tamanho. Sua postura serena e confiante encantava clientes e público em geral. Ela se tornou uma referência na cidade, com pequenas matérias em jornais locais que depois viraram pauta nacional. A habilidade de transformar dor em aprendizado atraía atenção e inspiração. Sua principal motivação era provar para si mesma que era capaz de se reconstruir e conquistar o respeito sem depender da validação de alguém. O milionário, percebendo o sucesso da ex-noiva, começou a sentir algo que não sabia nomear. Era uma mistura de arrependimento, inveja e curiosidade. Ele começou a acompanhá-la discretamente nas redes sociais, observando suas postagens, os elogios e comentários que recebia. Cada imagem, cada história de superação que ela compartilhava aumentava sua sensação de impotência. Ele não podia mais controlar a narrativa, e isso o deixava vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado. Sua vulnerabilidade se aprofundou quando um de seus sócios, aproveitando a exposição negativa, decidiu tomar medidas para ganhar maior poder dentro da empresa. A traição, que ele não havia previsto, deixou claro que nem todos os que estavam ao seu redor tinham lealdade genuína. O milionário passou a perceber que seus relacionamentos eram superficiais, baseados em interesse ou medo. Era a primeira grande reviravolta de médio impacto. Sua queda estava sendo acelerada por aqueles que ele acreditava serem aliados. A pressão social e profissional também aumentou. Redes de televisão começaram a convidar a ex-noiva para entrevistas sobre autoestima, moda inclusiva e superação pessoal. Cada aparição dela parecia tocar o público de forma mais profunda do que qualquer esforço dele para limpar a própria imagem. Em pouco tempo, a narrativa mudou. A mulher que ele humilhou no altar começou a ser admirada, enquanto ele se tornava o exemplo do orgulho e da arrogância que levam à humilhação pública. Um dos obstáculos mais significativos que ele enfrentou foi sua própria mente. A necessidade de ser admirado o impedia de reconhecer erros de forma clara. Ele tentava criar estratégias de marketing e eventos beneficentes, mas cada tentativa parecia menor diante da força e autenticidade da ex-noiva. Ele se via derrotado não por falta de recursos ou inteligência, mas pela ausência de empatia e humanidade. Enquanto isso, a mulher começava a construir uma rede de apoio em torno do ateliê. Clientes, amigas e a própria mentora se tornavam pilares de sua força. Ela recebia mensagens de mulheres que encontravam nas roupas da coleção a coragem de se aceitar e se amar. Esse apoio emocional era a força que ela precisava para continuar crescendo. O impacto da cultura paulistana, com sua intensa mídia e pressão social, influenciava diretamente cada passo dos dois protagonistas. A cidade se tornava um personagem silencioso, testemunhando a transformação de ambos. Em um momento particularmente decisivo, o milionário decidiu procurar ajuda externa. Contratou consultores de imagem e especialistas em relações públicas, tentando reconstruir sua reputação. O problema era que todas essas ações pareciam superficiais sem uma mudança interna real. Ele ainda não havia enfrentado suas próprias falhas, e cada movimento era percebido como falso pelo público. Essa foi uma pequena reviravolta. Seus esforços externos não produziam resultados, obrigando-o a olhar para dentro. Enquanto ele lutava com sua reputação, surgiram pequenas situações de confronto indireto com a ex-noiva. Em uma exposição de moda na cidade, ela foi convidada a apresentar um projeto de empoderamento feminino, e ele estava na plateia. Sentiu-se incapaz de interagir, observando sua ex-noiva receber elogios sinceros e calorosos. Foi a primeira vez que percebeu que força, coragem e autenticidade valiam mais do que riqueza e status. A experiência trouxe uma mistura de admiração e desconforto que começou a moldar sua transformação interna. A primeira grande reviravolta aconteceu quando ele descobriu que a ex-noiva estava recebendo convites para palestras em todo o país. A notícia chegou até ele por meio de um vídeo viral, no qual ela falava sobre superação, perdão e autoestima. A reação do público foi imediata, comentários positivos e apoio em massa. Essa reviravolta trouxe consequências diretas para ele. Sua imagem, antes imaculada,
estava sendo sobrepujada pela autenticidade dela, e isso afetava contratos, investidores e alianças dentro de suas empresas. Durante esse período, ele também começou a enfrentar problemas internos. A competitividade e necessidade de controle que definiram sua vida agora se transformaram em ansiedade e insônia. Ele percebeu que tinha medo de perder não apenas seu status, mas também sua identidade. Era um conflito interno profundo: aprender a aceitar imperfeições, lidar com humilhação e reconhecer erros sem que isso destruísse sua autoestima. Enquanto isso, a ex-noiva seguia seu caminho de forma gradual. Cada vitória tinha seu preço: horas de trabalho, noites em claro, críticas e julgamentos constantes. Mas a sensação de realização superava qualquer dificuldade. Ela se tornava não apenas uma empresária de sucesso, mas um símbolo de coragem para mulheres de todo o país. O esforço visível dela contrastava com a riqueza aparente e o poder do milionário, mas não compensava a falta de empatia e humanidade. No meio do ano, ocorreu a segunda grande reviravolta. Um evento beneficente organizado por ela ganhou atenção nacional, e ele foi convidado a participar, agora como observador. O impacto foi profundo. Ele percebeu que, sem mudanças internas reais, qualquer gesto superficial seria notado pelo público. A lição era clara: dinheiro e fama não apagam falhas de caráter. Ao mesmo tempo, pequenas reviravoltas surgiam em sua vida pessoal. Amigos próximos começaram a se distanciar, e ele percebeu que não havia construído relações genuínas. Esse isolamento forçou-o a refletir sobre o valor do respeito, empatia e dignidade humana. Cada gesto ou palavra errada de sua parte agora tinha repercussão direta, e a sociedade observava atentamente. Enquanto a narrativa se desenrolava, a cidade de São Paulo continuava sendo palco de toda a transformação. Ruas movimentadas, entrevistas, programas de televisão, colunas sociais e comentários de vizinhos se tornavam partes essenciais do enredo. A pressão da cultura urbana, do julgamento social e da mídia moldava cada decisão do milionário, enquanto a ex-noiva aproveitava a atenção de forma positiva, criando impacto e influência genuína. A terceira grande reviravolta aconteceu quando a ex-noiva, em uma entrevista, mencionou a importância de não depender de ninguém para se sentir valorizada. A repercussão foi instantânea. O público começou a vê-la como símbolo de independência e dignidade, enquanto ele precisava confrontar o fato de que sua própria imagem estava desmoronando. A humilhação do altar, que antes parecia irrelevante, agora se tornava um ponto crucial de reflexão. Com o passar dos meses, pequenas vitórias começaram a surgir para ele. Aprendeu a lidar com a rejeição, começou a compreender que respeito e empatia valem mais do que riqueza, e iniciou projetos que realmente impactavam a vida das pessoas. Mas cada passo exigia esforço real, e cada conquista tinha seu custo emocional e financeiro. Ele estava aprendendo a construir valor de forma genuína, não apenas aparente. Enquanto isso, a ex-noiva consolidava sua marca, conquistando confiança e reconhecimento nacional. Sua história inspirava outras mulheres a se aceitar, a lutar pela autoestima e a não se curvar diante da pressão social. A força emocional dela contrastava com a vulnerabilidade dele, criando uma dinâmica que transformaria os próximos meses. No fim do capítulo, ambos os protagonistas estavam em momentos distintos, mas interligados. Ele, enfrentando a queda de sua reputação, a pressão social e o próprio ego. Ela, crescendo em confiança, independência e influência positiva. A jornada de ambos estava apenas começando, e o ano inteiro prometia reviravoltas, desafios e encontros inesperados que transformariam suas vidas para sempre. O verão em São Paulo chegava com seu calor intenso, refletindo não apenas nas ruas movimentadas da cidade, mas também na tensão que crescia na vida do milionário. Cada dia parecia mais difícil do que o anterior, e o incidente no altar ainda pairava como uma sombra constante sobre sua reputação e autoestima. Ele tentava manter a fachada de controle e poder, mas a realidade era implacável. Clientes antigos cancelavam contratos, investidores questionavam sua credibilidade e os comentários negativos nas redes sociais multiplicavam-se a cada dia. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo de anos, começava a desmoronar de forma acelerada. O milionário sempre foi um homem competitivo, ambicioso e perfeccionista. Essas características o haviam impulsionado ao sucesso, mas agora mostravam seu lado mais sombrio. A necessidade de ser admirado e a obsessão por controle estavam se tornando obstáculos para sua própria vida. Ele começou a perceber que, por mais que tentasse manipular a percepção das pessoas, nada poderia apagar o impacto do que havia feito. O julgamento público era inevitável e, em muitos casos, implacável.
Enquanto isso, a ex-noiva seguia seu caminho com determinação. O ateliê de moda inclusiva, que inicialmente era apenas uma pequena oportunidade, transformou-se em um negócio sólido e reconhecido em toda a cidade. Ela era elogiada pela postura firme, pelas ideias inovadoras e pelo compromisso com a autoestima feminina. A motivação dela era clara: mostrar para si mesma e para o mundo que não precisava da aprovação de ninguém para ser respeitada, valorizada e bem-sucedida. Cada criação de roupa era uma declaração silenciosa de resistência, coragem e dignidade. O milionário, em paralelo, tentava reconstruir sua imagem de forma estratégica. Contratou especialistas em relações públicas e marketing, promoveu eventos beneficentes e buscou apoio da mídia para mostrar um lado mais humano. No entanto, todas essas ações pareciam superficiais diante da autenticidade que a ex-noiva demonstrava. Ele começava a perceber que dinheiro e poder não garantem empatia, respeito ou perdão. Essa realização trouxe à tona uma vulnerabilidade inédita. Ele se sentia pequeno diante de alguém que, sem recursos materiais ou influência, havia conquistado mais reconhecimento moral do que ele jamais conseguiu. Em meio a essa turbulência, surgiram pequenas reviravoltas que abalaram ainda mais seu controle. A primeira aconteceu quando um de seus contratos mais importantes foi cancelado por clientes que estavam apoiando a ex-noiva. Eles queriam associar suas marcas a alguém que representasse valores de autenticidade e respeito, e não arrogância e humilhação. O milionário ficou surpreso, mas também começou a entender que cada ação tem consequências, muitas vezes fora de seu alcance. A segunda reviravolta ocorreu quando ele descobriu que a ex-noiva estava recebendo convites para programas de televisão, entrevistas e palestras sobre empoderamento feminino. A visibilidade dela crescia diariamente, e o público a admirava não apenas pelo trabalho, mas pela postura diante da humilhação que havia sofrido. O milionário começou a perceber que a influência real não está apenas no dinheiro ou no status, mas na capacidade de inspirar e conectar-se com as pessoas. A terceira pequena reviravolta foi mais pessoal. Ele percebeu que amigos e aliados que antes o bajulavam estavam agora evitando contato direto. Sorrisos falsos e cumprimentos mecânicos começaram a se tornar raros. Ele se sentia isolado, confrontado com a realidade de que havia construído relacionamentos baseados em interesse e não em afeto genuíno. Esse isolamento começou a forçá-lo a refletir sobre suas atitudes, seus valores e a forma como tratava as pessoas ao seu redor. A primeira reviravolta média aconteceu quando a ex-noiva organizou uma grande exposição de moda inclusiva no centro de São Paulo, com a presença de jornalistas e influenciadores. O milionário, por curiosidade e arrependimento, compareceu ao evento, mas não como patrocinador ou convidado especial. Ele permaneceu na plateia, observando cada detalhe. Ver a ex-noiva recebendo elogios e aplausos sinceros despertou nele uma mistura de admiração, inveja e vergonha. Pela primeira vez, ele sentiu o peso real de suas ações e começou a entender que reparar erros não se tratava apenas de gestos públicos, mas de transformação interna. Enquanto isso, a ex-noiva estava focada em sua própria evolução. Cada desafio, cada crítica e cada julgamento se tornavam oportunidades para fortalecer sua autoestima. Ela percebeu que sua força não estava apenas na aparência ou no talento, mas na capacidade de se manter íntegra diante da adversidade. Esse aprendizado se refletia em seu negócio, em suas relações e na forma como lidava com a mídia. Cada vitória tinha seu preço: noites de trabalho intenso, ansiedade, críticas constantes, mas também trouxe um reconhecimento genuíno que nenhuma riqueza poderia comprar. O milionário começou a enfrentar obstáculos significativos em sua jornada. O primeiro foi reconquistar a confiança de antigos clientes e parceiros, muitos dos quais haviam se afastado após o escândalo. O segundo obstáculo foi lidar com a opinião pública, que não perdoava atitudes de arrogância e crueldade. Cada ação precisava ser cuidadosamente planejada, e mesmo assim não havia garantia de sucesso. A pressão constante o forçava a olhar para dentro e reconhecer falhas que antes eram ignoradas ou justificadas. Durante esse período, surgiram subtramas que se conectavam à trama principal. Um dos sócios que havia tentado tomar controle da empresa começou a enfrentar problemas financeiros devido a más decisões, o que trouxe ao milionário uma lição sobre gestão e confiança. Ele percebeu que sua inteligência e visão estratégica ainda eram valiosas, mas precisavam ser equilibradas com empatia e respeito pelos outros. Essa reflexão se tornou um ponto de virada em sua vida profissional e pessoal. Ao longo dos meses, a ex-noiva continuou a crescer em reconhecimento e influência. Sua marca de moda inclusiva se tornou referência nacional, e seu trabalho começou a inspirar mulheres em outras cidades.
Ela passou a receber convites para eventos importantes, palestras motivacionais e parcerias estratégicas. Cada passo consolidava sua reputação, e ela começou a se sentir finalmente valorizada pelo que era, não pelo que alguém esperava dela. O milionário, por outro lado, iniciou uma jornada de autoconhecimento. Passou a frequentar encontros de desenvolvimento pessoal, a estudar sobre empatia e liderança e a refletir sobre seus erros. Sua competitividade e perfeccionismo foram gradualmente equilibrados por uma consciência mais profunda de suas responsabilidades morais e sociais. Ele começou a perceber que ser admirado não significava apenas ter riqueza, mas também ser respeitado por suas ações e caráter. A segunda reviravolta média aconteceu quando a ex-noiva recebeu um convite inesperado para liderar um projeto de impacto social em parceria com uma grande marca internacional. Esse projeto não apenas fortalecia sua marca, mas também consolidava sua influência na sociedade. O milionário, vendo sua ex-noiva alcançar resultados concretos que ele não conseguia obter sozinho, começou a questionar novamente suas próprias escolhas e atitudes. A terceira reviravolta média foi quando ele tentou oferecer ajuda financeira anônima ao ateliê da ex-noiva, que enfrentava dificuldades logísticas. Ela percebeu a origem do recurso, mas decidiu manter segredo, apenas usando o apoio de forma estratégica para manter o crescimento do negócio. Esse gesto marcou o início de uma conexão silenciosa entre eles, construída não pela vaidade ou interesse, mas por reconhecimento e respeito mútuo. Enquanto isso, a pressão da mídia e da sociedade continuava intensa. São Paulo, com sua vida agitada, programas de televisão, colunas sociais e comentários de vizinhos, servia como um palco constante para suas ações. Cada movimento do milionário e cada sucesso da ex-noiva eram observados e comentados. Essa pressão cultural moldava diretamente as decisões de ambos, reforçando a importância da percepção social em suas escolhas. A quarta reviravolta média surgiu quando ele percebeu que o público começava a valorizar ações genuínas mais do que riqueza ou status. Sua tentativa de eventos beneficentes e marketing pessoal não funcionava mais sem autenticidade. Essa lição foi dolorosa, mas necessária, e marcou o início de sua verdadeira transformação. Ele começou a investir em projetos sociais reais, impactando a vida de pessoas de forma concreta, e não apenas para melhorar a própria imagem. A quarta grande reviravolta aconteceu quando ele foi convidado a participar de um projeto conjunto com a ex-noiva. A princípio, hesitou, temeroso de ser rejeitado ou de enfrentar críticas. Mas a necessidade de reconstrução pessoal e profissional o motivou a aceitar. Trabalhar lado a lado com alguém que antes humilhou era um teste de humildade, paciência e respeito. Ele aprendeu que a reconstrução da reputação exigia esforço contínuo, dedicação e, acima de tudo, transformação pessoal. Ao final desse capítulo, o milionário já havia percorrido um longo caminho de reflexão, aprendizado e mudança. Cada obstáculo enfrentado, cada pequena derrota e cada lição aprendida começaram a moldar um homem diferente daquele que humilhou sua noiva no altar. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas a jornada de autodescoberta, transformação e respeito estava consolidada. A ex-noiva continuava a ser símbolo de força, independência e autoestima, e a conexão silenciosa entre eles começava a criar a base para o desfecho emocionante da história. O outono em São Paulo trouxe dias mais frescos, mas para o milionário, cada manhã parecia pesada. Sua rotina de luxo continuava, mas a sensação de vazio não diminuía. A humilhação pública no altar ainda era lembrada, não apenas pelo público, mas por ele mesmo, em seus momentos de reflexão silenciosa. Por mais que tivesse tentado reconstruir sua imagem com campanhas e eventos, percebia que nada substituía o verdadeiro arrependimento e a transformação interna. O controle que antes definia sua vida agora parecia escapar de suas mãos, e ele se via confrontado com suas próprias falhas de caráter. Durante esse período, ele se dedicou mais aos projetos sociais. Começou a visitar escolas e centros comunitários, oferecendo bolsas de estudo e mentorias para jovens empreendedores. A necessidade de ser admirado ainda existia, mas aos poucos ele compreendeu que reconhecimento genuíno vinha de ações que realmente impactassem a vida das pessoas. Essa experiência começou a modificar não apenas sua postura externa, mas também seu comportamento interno. Ele passou a ouvir, observar e compreender as necessidades de quem estava ao seu redor, algo que antes considerava irrelevante. Enquanto isso, a ex-noiva seguia brilhando em sua trajetória profissional. Seu ateliê crescia de forma constante, e ela passou a liderar projetos de moda inclusiva que se tornaram referência nacional. Sua motivação era clara:
mostrar para todas as mulheres que autoestima e dignidade não dependem da aprovação de ninguém. Cada roupa criada por ela carregava uma mensagem de empoderamento e autoconfiança, e o público rapidamente se conectava com isso. A cada passo, ela inspirava outras pessoas a se aceitarem e lutarem pela própria valorização. Uma das primeiras pequenas reviravoltas desse período ocorreu quando o milionário percebeu que seu esforço em eventos beneficentes ainda não produzia o efeito desejado. Ele tentava impressionar o público, mas a autenticidade de suas ações ainda era questionada. Esse fracasso inicial forçou a refletir sobre a diferença entre aparência e essência. Ele começou a entender que mudança verdadeira exige tempo, dedicação e honestidade consigo mesmo. Outra pequena reviravolta surgiu quando ele descobriu que a ex-noiva havia recebido um prêmio por sua contribuição à autoestima feminina. O reconhecimento público reforçou o impacto de suas ações e o fez refletir sobre como ele poderia aprender com alguém que, apesar de humilhada, havia se tornado símbolo de força. A inveja inicial deu lugar à admiração genuína, um sentimento que ele não sabia como lidar, mas que começou a transformar sua visão de mundo. A terceira pequena reviravolta envolveu a mídia. Um famoso jornalista de São Paulo fez uma reportagem comparando a trajetória da ex-noiva com a do milionário, destacando o crescimento dela e a tentativa dele de se redimir. A reportagem se tornou viral, provocando discussões nas redes sociais e fazendo com que ele percebesse que não poderia mais ignorar a necessidade de mudança. O primeiro obstáculo significativo que ele enfrentou foi aceitar que não poderia controlar a narrativa pública. Por mais que tentasse reconstruir sua imagem, o público já havia formado uma opinião baseada em fatos e ações. Esse aprendizado foi doloroso, mas essencial para sua transformação. O segundo obstáculo foi enfrentar a própria arrogância, reconhecer que havia causado dor e buscar maneiras de agir de forma verdadeira e não apenas para impressionar os outros. Enquanto isso, a ex-noiva enfrentava seus próprios desafios. Administrar um negócio em crescimento exigia decisões estratégicas e trabalho intenso. Cada vitória tinha seu preço. Noites sem dormir, pressão da mídia e o desafio de lidar com expectativas externas. No entanto, ela mantinha sua motivação firme e seu foco em inspirar outras mulheres a se aceitarem e se valorizarem. Sua coragem e resiliência a tornavam uma figura admirada, e sua história começou a transcender o âmbito da moda, alcançando a sociedade em geral. A primeira reviravolta média aconteceu quando o milionário foi convidado para um evento de empreendedorismo feminino, onde a ex-noiva seria a palestrante principal. Ele teve que enfrentar a presença dela, ouvir suas palavras de empoderamento e observar o respeito e a admiração que ela recebia. Foi um teste de humildade e paciência, e ele percebeu que apenas a riqueza e o poder não seriam suficientes para reconquistar respeito. Era necessário aprender, evoluir e agir com sinceridade. A segunda reviravolta média envolveu uma crise financeira temporária em suas empresas. Alguns contratos importantes foram cancelados devido à repercussão negativa do passado, e ele teve que lidar com a pressão de investidores e parceiros. Esse desafio o obrigou a repensar estratégias, fortalecer sua equipe e, principalmente, desenvolver habilidades de liderança baseadas em empatia e ética. Foi um momento decisivo para sua evolução pessoal e profissional. Durante esse período, surgiu uma subtrama importante, a relação com os jovens empreendedores que ele apoiava. Alguns deles começaram a perceber sua transformação, enquanto outros permaneciam céticos. Ele aprendeu que confiança é conquistada gradualmente, através de ações consistentes, e que cada vitória tinha um custo. Essa experiência reforçou seu aprendizado de que respeito e credibilidade são construídos com esforço contínuo. A terceira reviravolta média ocorreu quando a ex-noiva recebeu convites para liderar um projeto social internacional. A visibilidade global da iniciativa colocou-a em destaque, e ele percebeu que sua própria influência ainda estava limitada se não fosse baseada em valores genuínos. Esse reconhecimento externo reforçou a necessidade de transformação interna, mostrando que crescimento real não depende de status, mas de autenticidade e impacto positivo. O milionário também começou a enfrentar momentos de vulnerabilidade pessoal. Ele percebeu que havia perdido amizades, confiança de aliados e parte de sua própria identidade ao longo dos anos. A dor dessa perda o fez refletir sobre prioridades e valores. Ele começou a compreender que sucesso não é apenas riqueza, mas a capacidade de inspirar, respeitar e transformar vidas de forma significativa. Enquanto isso, a ex-noiva consolidava sua marca, expandindo para novas regiões e conquistando clientes em todo o país. Sua motivação continuava sendo a autoestima e o empoderamento de mulheres de todos os biotipos. Cada vitória era fruto de esforço, dedicação e coragem,
mostrando que perseverança e integridade valem mais do que riqueza ou status. O milionário começou a se aproximar discretamente da ex-noiva de maneira profissional, oferecendo apoio para projetos sociais e logísticos. Essa aproximação trouxe a quarta reviravolta média. Ele percebeu que trabalhar ao lado dela exigia humildade, paciência e respeito. Cada interação era um teste de transformação pessoal, e ele começou a entender que a verdadeira mudança não ocorre de forma imediata, mas através de pequenas ações consistentes. A quinta reviravolta média surgiu quando ele decidiu doar parte de seus recursos para apoiar jovens empreendedores, sem buscar reconhecimento público. Essa ação silenciosa começou a ser notada por pessoas próximas, reforçando a ideia de que sua transformação estava se tornando genuína. O reconhecimento externo deixou de ser prioridade, o foco passou a ser impacto real e autenticidade. Enquanto isso, a ex-noiva enfrentava desafios administrativos e logísticos em sua empresa, mas contava com uma equipe leal e comprometida. Sua motivação era continuar crescendo, não apenas em termos financeiros, mas como símbolo de força e coragem. Cada desafio superado reforçava sua confiança e inspirava outras mulheres a se valorizarem e buscarem. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Autonomia. A primeira grande reviravolta ocorreu quando o milionário e a ex-noiva foram convidados para liderar juntos um projeto social em São Paulo, destinado a empoderar jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. A parceria forçou ambos a confrontar o passado, trabalhar lado a lado e aprender a respeitar as diferenças. Essa experiência criou uma conexão gradual, baseada em reconhecimento mútuo, respeito e colaboração. Enquanto trabalhavam juntos, o milionário começou a perceber que a transformação não era apenas sobre imagem, mas sobre essência. Ele aprendeu a ouvir, a compreender necessidades alheias e a lidar com críticas de forma construtiva. Sua arrogância deu lugar à humildade, e sua competitividade começou a ser direcionada para objetivos que beneficiavam outras pessoas, não apenas ele mesmo. A segunda grande reviravolta envolveu um evento de reconhecimento nacional, onde a ex-noiva recebeu um prêmio importante por suas contribuições à autoestima feminina e à inclusão social. Ele estava presente, mas dessa vez não como protagonista, e sim como observador e parceiro. Esse momento simbolizou a inversão de papéis. Ela, que antes foi humilhada, agora brilhava com luz própria. Ele, que antes humilhava, aprendia a valorizar a verdadeira grandeza. A terceira grande reviravolta surgiu quando o milionário percebeu que a verdadeira vitória não era reconquistar a ex-noiva, mas se tornar alguém digno de respeito e confiança. Ele entendeu que a riqueza e o poder são inúteis sem integridade, empatia e ações consistentes. Esse insight marcou o ponto de virada em sua transformação, preparando para o desfecho emocional e feliz da história. Ao final do capítulo, o milionário havia percorrido um longo caminho de autoconhecimento e aprendizado. Cada obstáculo, cada desafio e cada interação com a ex-noiva e com o público moldaram, preparando para uma redenção verdadeira. A ex-noiva continuava a crescer, consolidando sua força, independência e influência. Ambos estavam prontos para enfrentar as próximas reviravoltas, agora com respeito mútuo, reconhecimento de erros e a certeza de que mudanças profundas exigem esforço, paciência e coragem. O inverno paulista chegava com frio cortante, que transformava as ruas da cidade em cenários ainda mais impressionantes e exigentes. Para o milionário, o frio parecia refletir a distância emocional que ele sentia em relação ao que realmente importava: respeito, empatia e autenticidade. O escândalo do altar não era apenas uma lembrança distante, mas uma marca que continuava a definir a forma como ele era percebido, tanto profissional quanto pessoalmente. Mesmo com esforços para reparar a imagem, cada gesto precisava ser genuíno, ou seria rapidamente percebido como superficial. Durante os primeiros meses do inverno, ele concentrou-se em projetos sociais mais estratégicos. Visitava escolas públicas e centros comunitários, oferecia mentorias para jovens empreendedores e financiava iniciativas culturais voltadas para a inclusão. Cada ação era planejada com cuidado, mas, ao contrário das tentativas anteriores, agora vinha acompanhada de reflexão pessoal e reconhecimento das próprias falhas. Ele sentia que apenas recursos financeiros não eram suficientes, era necessário se conectar de verdade com as pessoas. A ex-noiva, por sua vez, continuava crescendo de forma exponencial. Seu ateliê de moda inclusiva passou a ser referência nacional,
e ela começou a receber convites para palestras em grandes universidades, programas de televisão e conferências internacionais. Cada conquista era resultado de trabalho duro, noites sem dormir, planejamento estratégico e coragem. A motivação dela continuava sendo clara: provar que autoestima e dignidade não dependem da validação de ninguém e que cada mulher pode ser valorizada por quem ela é. Uma das primeiras pequenas reviravoltas do período ocorreu quando o milionário percebeu que, apesar de seu esforço, algumas figuras influentes da sociedade ainda criticavam suas ações passadas. Comentários discretos em redes sociais, jornalistas questionando a autenticidade de seus projetos e aliados cautelosos lembravam-lhe que reconstrução de imagem leva tempo e exige consistência. Essa percepção o forçou a refletir sobre a diferença entre aparência e essência, e sobre a necessidade de agir com integridade verdadeira. A segunda pequena reviravolta envolveu sua relação com os investidores. Alguns deles ainda estavam inseguros, temendo que sua falta de empatia pudesse afetar projetos futuros. O milionário teve que negociar, ouvir críticas e aceitar sugestões sem reagir com arrogância. Esse processo mostrou-lhe que liderança não se baseia apenas em decisões estratégicas ou inteligência, mas na capacidade de ouvir, compreender e inspirar confiança. A terceira pequena reviravolta aconteceu quando a ex-noiva foi convidada a participar de um evento social importante, e ele foi incluído como patrocinador de forma indireta. O constrangimento inicial deu lugar à oportunidade. Ele pôde observar a força dela, o respeito que conquistava e a influência positiva que exercia. Esse momento foi decisivo, pois reforçou a necessidade de humildade e de reconhecer o valor do outro sem tentar controlar ou diminuir. A primeira reviravolta média surgiu quando o milionário descobriu que sua ex-noiva havia recebido prêmios de reconhecimento internacional por seu trabalho em moda inclusiva e empoderamento feminino. O impacto dessa notícia foi grande. Ele começou a compreender que riqueza e status são efêmeros, enquanto autenticidade, coragem e dedicação são duradouros. Essa percepção aumentou seu desejo de transformação verdadeira, mostrando que cada esforço deveria ser genuíno e não apenas para restaurar sua reputação. Enquanto isso, a ex-noiva enfrentava desafios administrativos complexos. Expandir a marca exigia decisões estratégicas, gestão de equipe e planejamento financeiro cuidadoso. Cada vitória tinha seu custo: noites sem dormir, pressão constante da mídia e julgamentos de críticos, mas ela mantinha a motivação firme. Sua força interior se refletia não apenas no sucesso profissional, mas na forma como inspirava outras mulheres a se aceitarem e se valorizarem. O milionário começou a enfrentar obstáculos internos cada vez mais desafiadores. O primeiro obstáculo significativo foi lidar com seu próprio orgulho e aceitar que havia errado de maneira profunda no passado. O segundo obstáculo foi reconstruir relações com antigos aliados, investidores e clientes que haviam se afastado devido à sua arrogância. Cada passo exigia paciência, esforço e aprendizado constante. Uma das subtramas importantes envolveu a equipe da ex-noiva. Ela desenvolvia projetos que iam além da moda, cursos de autoestima, palestras e workshops para jovens mulheres. O milionário observava discretamente, aprendendo como ações genuínas criam impacto real. Essa conexão indireta começou a construir uma ponte silenciosa entre os protagonistas, baseada em respeito mútuo e reconhecimento de valores. A segunda reviravolta média aconteceu quando o milionário foi convidado a participar de um projeto conjunto com a ex-noiva, focado em empoderamento feminino e empreendedorismo social. A princípio, ele hesitou, temeroso de ser rejeitado ou de enfrentar críticas. Mas a necessidade de crescimento pessoal e profissional o motivou a aceitar. Trabalhar lado a lado com alguém que antes humilhou exigiu humildade, paciência e respeito. Cada interação reforçava sua transformação interna. A terceira reviravolta média envolveu a percepção do público. Observadores começaram a notar mudanças genuínas em sua postura, em seu comportamento e na forma como lidava com projetos sociais. A mídia, antes crítica e irônica, começou a registrar suas ações de maneira diferente, destacando seu esforço em transformação e impacto positivo. Essa visibilidade gradual reforçava que mudança verdadeira exige tempo, consistência e dedicação. Enquanto trabalhava ao lado da ex-noiva, o milionário começou a perceber momentos de vulnerabilidade que nunca havia experimentado. Sentia vergonha de atitudes passadas, medo de ser rejeitado novamente e a pressão constante de provar que havia mudado de verdade. Esses momentos, embora desconfortáveis, foram essenciais para que ele aprendesse a valorizar a humildade, a empatia e a integridade. A primeira grande reviravolta ocorreu quando, em um evento social de grande repercussão,
o milionário teve que discursar ao lado da ex-noiva. Ele deveria falar sobre projetos sociais, mas ao perceber a presença de jornalistas, convidados influentes e jovens empreendedores, optou por destacar a importância do trabalho dela. A atitude inesperada chocou o público. O homem que havia humilhado no altar agora reconhecia e celebrava a força da mulher que havia prejudicado. Essa ação teve impacto direto em sua reputação, mostrando que mudança genuína é visível quando acompanhada de atitudes concretas. A quarta reviravolta média aconteceu quando ele percebeu que algumas críticas ainda vinham de pessoas que não conheciam sua transformação pessoal. Ele entendeu que não podia controlar a percepção de todos, mas podia manter coerência em suas ações e valores. Esse aprendizado reforçou a importância da paciência e da constância, mostrando que reputação é construída ao longo do tempo, através de atitudes consistentes. O segundo grande obstáculo que enfrentou foi lidar com a sensação de que, mesmo mudando, nunca conseguiria apagar completamente o passado. Cada passo em direção à redenção exigia coragem, resiliência e a capacidade de aceitar críticas sem se deixar abater. Ele começou a compreender que transformação verdadeira é interna, e que reconhecimento externo é consequência natural dessa mudança. Enquanto isso, a ex-noiva seguia seu caminho de sucesso, enfrentando cada desafio com inteligência, paciência e coragem. Sua trajetória demonstrava que forças como empatia, dedicação e autenticidade são mais poderosas do que riqueza ou status. Cada vitória dela reforçava a ideia de que a verdadeira grandeza não está em controlar ou humilhar, mas em inspirar e transformar vidas. A segunda grande reviravolta ocorreu quando o milionário e a ex-noiva tiveram que resolver juntos uma situação complexa de logística em um projeto social. A necessidade de colaboração, paciência e respeito mútuo testou suas habilidades, mas também fortaleceu a conexão entre eles. Trabalhar lado a lado mostrou que passado e erros não definem o presente, e que crescimento real exige esforço conjunto, empatia e reconhecimento do valor do outro. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele percebeu que sua transformação não era apenas sobre reparar o passado, mas sobre construir um futuro diferente. Ele entendeu que riqueza, poder e status são efêmeros se não houver caráter, empatia e integridade. Essa percepção marcou o início do processo final de redenção e consolidação de sua mudança, preparando o terreno para um desfecho emocionalmente satisfatório. Ao final do capítulo, ambos os protagonistas estavam em pontos diferentes, mas interligados. Ele havia percorrido um longo caminho de autoconhecimento, enfrentando vulnerabilidades, críticas e obstáculos. Ela continuava a crescer, consolidando sua força, independência e influência. A relação silenciosa de respeito, reconhecimento e colaboração entre eles se fortalecia, preparando o cenário para que as próximas reviravoltas conduzissem à conclusão emocionante da história. A primavera chegava em São Paulo com seus dias mais longos e luminosos, espalhando uma sensação de renovação por toda a cidade. Para o milionário, essa estação parecia simbolizar uma oportunidade de recomeço, mas a sensação de responsabilidade e de mudança verdadeira ainda era intensa. Ele sabia que reconstruir sua imagem e reputação não dependia apenas de ações externas, mas de transformação pessoal constante. Cada decisão precisava refletir sinceridade, empatia e reconhecimento de seus erros passados. Nos últimos meses, ele havia consolidado sua presença em projetos sociais voltados para jovens empreendedores e mulheres em situação de vulnerabilidade. O trabalho exigia dedicação, planejamento e paciência. Ele visitava escolas, centros culturais e empresas parceiras, oferecendo recursos, mentorias e orientação. O impacto dessas ações era visível. Jovens conquistavam novas oportunidades, mulheres ganhavam confiança e autoestima, e o milionário, mesmo discretamente, percebia que suas iniciativas estavam produzindo resultados genuínos. Enquanto isso, a ex-noiva consolidava seu império de moda inclusiva. Ela recebia convites para eventos internacionais, palestras em universidades renomadas e entrevistas em programas de grande audiência. Cada passo que dava reforçava sua reputação e mostrava ao público que autoestima, coragem e autenticidade têm um valor incalculável. A motivação dela continuava sendo clara: inspirar mulheres a se aceitarem, se valorizarem e se fortalecerem, independente do julgamento alheio. Uma das primeiras pequenas reviravoltas deste período ocorreu quando o milionário percebeu que algumas iniciativas que havia planejado não estavam produzindo o efeito esperado. Um projeto cultural que pretendia impactar jovens em bairros periféricos enfrentou resistência de líderes comunitários desconfiados de sua intenção. Esse revés foi uma lição clara: investimento financeiro não garante resultados, e a confiança só é conquistada com sinceridade, escuta ativa e compromisso real.
A segunda pequena reviravolta veio quando ele descobriu que antigos aliados da sociedade paulistana questionavam se sua mudança era verdadeira. Comentários discretos em redes sociais, colunas de opinião e rumores sobre seus objetivos geraram pressão, mas também motivaram o milionário a agir com mais transparência e consistência. Ele começou a perceber que reconstruir a reputação pública exige persistência, humildade e paciência. A terceira pequena reviravolta surgiu quando a ex-noiva recebeu uma proposta para expandir sua marca para outras cidades brasileiras. O milionário, que agora acompanhava seu crescimento de perto, percebeu o quanto ela havia evoluído em independência e influência. Cada conquista dela reforçava seu aprendizado. Sucesso genuíno vem de esforço, coragem e autenticidade, não de manipulação ou poder. A primeira reviravolta média ocorreu quando ambos foram convidados a trabalhar juntos em um grande projeto social de inclusão feminina. A parceria forçou-os a confrontar o passado, colaborar de forma transparente e enfrentar desafios logísticos complexos. Essa experiência foi um teste de paciência, humildade e capacidade de ouvir o outro. O milionário percebeu que apenas riqueza não era suficiente, era necessário respeito, empatia e dedicação. Enquanto trabalhavam lado a lado, surgiram obstáculos significativos. O primeiro obstáculo foi aprender a lidar com a ex-noiva de forma profissional, sem deixar que o passado influenciasse suas ações. Ele teve que desenvolver paciência, autocontrole e habilidade para ouvir críticas sem se sentir ameaçado. O segundo obstáculo foi superar a percepção pública. Mesmo agindo com sinceridade, ele sabia que a confiança de muitos ainda não havia sido reconquistada. A subtrama envolvendo jovens empreendedores mostrou que algumas iniciativas requerem mais do que recursos financeiros. O milionário teve que aprender a ouvir, orientar e apoiar sem impor decisões. Alguns projetos enfrentaram dificuldades, mas o aprendizado foi mútuo. Ele entendeu que transformar vidas exige investimento emocional, atenção e acompanhamento constante. A segunda reviravolta média ocorreu quando o milionário percebeu que a ex-noiva estava sendo convidada para programas de grande visibilidade, e ele foi incluído como parceiro em uma das iniciativas. O constrangimento inicial deu lugar à oportunidade. Trabalhar com ela, respeitando seu espaço e sua liderança, tornou-se uma forma de mostrar evolução genuína. Cada interação reforçava a necessidade de humildade e reconhecimento do valor do outro. A terceira reviravolta média envolveu a percepção pública. Alguns jornalistas começaram a notar sua transformação, destacando sua dedicação em projetos sociais e seu esforço em reparar erros passados. Essa visibilidade gradual reforçava a ideia de que mudança verdadeira exige consistência, dedicação e ações concretas, não apenas palavras ou campanhas superficiais. O milionário começou a enfrentar momentos de vulnerabilidade inéditos. Ele sentia vergonha de suas atitudes passadas, medo de não ser aceito e pressão constante para provar que havia mudado de verdade. Esses momentos, embora desconfortáveis, foram essenciais para que ele aprendesse a valorizar empatia, humildade e integridade, traços que antes eram negligenciados em sua personalidade. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que não poderia controlar todas as circunstâncias. Mesmo com recursos e planejamento, alguns projetos enfrentavam desafios imprevistos. Essa compreensão o fez refletir sobre a importância de flexibilidade, resiliência e colaboração. Ele aprendeu que liderar exige equilíbrio entre estratégia e sensibilidade, controle e adaptabilidade. Enquanto isso, a ex-noiva seguia fortalecendo sua marca e ampliando sua influência. Cada decisão estratégica, cada palestra e cada evento consolidava seu papel como exemplo de coragem e autenticidade. Sua motivação principal era empoderar mulheres e inspirá-las a se valorizarem, mostrando que força e autoestima são construídas com esforço, dedicação e integridade. O primeiro grande obstáculo que enfrentou foi lidar com sua própria autoestima. Ele sabia que reconstruir reputação pública e confiança interna não seria imediato. Cada passo exigia coragem, paciência e autoconsciência. O segundo grande obstáculo foi a conexão com a ex-noiva. Trabalhar lado a lado exigia habilidade, respeito e controle emocional, pois cada interação poderia revelar vulnerabilidades ou antigos ressentimentos. A primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu durante uma grande conferência sobre empoderamento feminino. O milionário teve que apresentar um projeto conjunto com a ex-noiva diante de jornalistas, investidores e público em geral. Ele decidiu destacar a liderança dela, reforçando a importância de reconhecimento, igualdade e valorização do outro. O gesto inesperado surpreendeu a todos,
mostrando que sua mudança era genuína e que ele estava aprendendo a valorizar contribuições alheias sem precisar controlar ou diminuir. A quinta reviravolta média surgiu quando um antigo parceiro tentou desestabilizá-lo profissionalmente, mas ele conseguiu lidar com a situação de forma madura e ética. Essa experiência reforçou a importância de confiança, paciência e equilíbrio emocional, mostrando que transformação verdadeira exige esforço contínuo e integridade. Enquanto trabalhavam juntos, o milionário e a ex-noiva começaram a criar uma conexão baseada em respeito, reconhecimento e colaboração. Essa aproximação não tinha conotação romântica inicial, mas sim uma valorização mútua. Ele admirava sua força, coragem e inteligência. Ela reconhecia sua evolução e dedicação genuína. Cada vitória conjunta tinha seu custo: trabalho intenso, pressão constante e necessidade de paciência para lidar com expectativas externas. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a ex-noiva recebeu um prêmio nacional por seu trabalho em moda inclusiva e empoderamento feminino. O milionário estava presente, mas dessa vez não como protagonista, e sim como parceiro e colaborador. Esse momento simbolizou a inversão de papéis. Ela, que antes foi humilhada, agora brilhava com luz própria. Ele, que humilhou, aprendia a valorizar a verdadeira grandeza através do respeito e da colaboração. A terceira grande reviravolta aconteceu quando o milionário percebeu que sua transformação não era apenas sobre reparar o passado, mas sobre se tornar alguém íntegro, confiável e digno de respeito. Ele entendeu que sucesso real não depende de riqueza ou status, mas de ações consistentes, ética e capacidade de impactar vidas positivamente. Essa percepção marcou o ponto de virada em sua jornada, preparando o terreno para o desfecho emocional e feliz da história. Ao final do capítulo, ambos os protagonistas estavam mais próximos de seu objetivo. Ele havia aprendido a valorizar empatia, humildade e autenticidade. Ela consolidava sua independência, força e influência. A relação entre eles agora era construída em reconhecimento, colaboração e respeito mútuo, preparando o cenário para as próximas reviravoltas que conduzirão à conclusão emocionante da história. O calor intenso do verão paulista começava a se fazer sentir novamente nas ruas movimentadas da cidade. Para o milionário, no entanto, o calor não era apenas físico. Cada passo que dava no mundo dos negócios, cada interação com a ex-noiva e cada projeto social lembrava-o da responsabilidade que havia assumido em mudar verdadeiramente. Ele já não podia mais agir de forma impulsiva ou arrogante. Cada decisão precisava refletir integridade, empatia e humildade, traços que, antes, eram negligenciados. Nos últimos meses, ele se dedicara intensamente aos projetos sociais que apoiava. Visitava escolas, centros comunitários e empresas parceiras, oferecendo mentorias, financiamento e apoio logístico. Cada ação era planejada com cuidado, e ele aprendia a ouvir, compreender e apoiar sem impor sua vontade. O impacto dessas iniciativas era visível. Jovens conquistavam oportunidades, mulheres se sentiam mais confiantes e a cidade começava a perceber que a transformação dele era genuína. A ex-noiva, por sua vez, consolidava seu império de moda inclusiva. Sua marca crescia rapidamente, recebendo convites para eventos internacionais, entrevistas em programas de televisão e palestras em universidades renomadas. Cada vitória era fruto de trabalho duro, noites longas e planejamento estratégico. Sua motivação era clara: mostrar que autoestima, dignidade e valorização não dependem da aprovação alheia, e que cada mulher tem o direito de se sentir poderosa e segura de si mesma. A primeira pequena reviravolta deste capítulo aconteceu quando o milionário percebeu que uma de suas iniciativas sociais não estava produzindo o efeito esperado. Um projeto voltado a jovens de comunidades periféricas encontrou resistência local, pois os líderes comunitários desconfiavam de suas intenções. Esse revés foi um lembrete de que apenas dinheiro não cria confiança. É preciso consistência, autenticidade e comunicação aberta. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele descobriu que antigos aliados e investidores continuavam céticos quanto à sua mudança. Comentários discretos em redes sociais e questionamentos de parceiros o forçaram a agir com mais transparência e coerência, demonstrando que transformação real exige tempo, esforço e paciência. A terceira pequena reviravolta envolveu a ex-noiva, que recebeu uma proposta para expandir a marca para outras cidades brasileiras. O milionário acompanhou seu crescimento de perto e percebeu que cada conquista dela reforçava sua própria necessidade de evolução e aprendizado. Ele começou a entender que sucesso genuíno é construído com trabalho, coragem e autenticidade, não com status ou poder. A primeira reviravolta média ocorreu quando ambos foram convidados a liderar juntos um grande projeto social em São Paulo. O objetivo era empoderar mulheres e jovens empreendedores,
criando oportunidades reais de crescimento. Trabalhar lado a lado exigiu paciência, humildade e colaboração. O milionário percebeu que riqueza sozinha não basta, é necessário compromisso genuíno e respeito pelo outro. Durante o desenvolvimento desse projeto, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi aprender a colaborar com a ex-noiva sem permitir que o passado interferisse nas decisões. Cada reunião, cada planejamento exigia paciência e autocontrole. O segundo obstáculo foi lidar com críticas públicas, pois ainda havia pessoas que questionavam a autenticidade de suas ações. Cada desafio exigia equilíbrio entre resiliência e aprendizado. Uma subtrama importante envolveu a equipe da ex-noiva. Ela expandiu seus esforços para incluir cursos de autoestima, palestras e workshops, conectando jovens e mulheres a oportunidades de crescimento pessoal e profissional. O milionário observava discretamente, aprendendo como ações genuínas produzem impacto real e duradouro. Essa observação silenciosa começava a criar uma ponte de respeito entre eles, baseada em admiração e reconhecimento mútuo. A segunda reviravolta média aconteceu quando o milionário percebeu que sua ex-noiva estava recebendo convites de grande visibilidade, e ele foi incluído como parceiro em algumas dessas iniciativas. A princípio, sentiu desconforto, mas essa colaboração forçou a reconhecer e respeitar a liderança dela. Trabalhar lado a lado mostrou-lhe que sua transformação exigia humildade, paciência e habilidade para valorizar o outro. A terceira reviravolta média envolveu o público. Jornalistas começaram a notar sua mudança, destacando esforços consistentes e dedicação genuína. Isso reforçou a ideia de que transformação real não depende de aparência ou riqueza, mas de ações concretas e éticas, consistentes ao longo do tempo. Momentos de vulnerabilidade pessoal tornaram-se frequentes. Ele enfrentava a vergonha das atitudes passadas, medo de não ser aceito e pressão para provar sua mudança de forma autêntica. Esses momentos, embora desconfortáveis, foram essenciais para desenvolver empatia, paciência e humildade, traços que antes eram negligenciados. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que não poderia controlar todos os resultados de suas ações. Alguns projetos enfrentaram desafios imprevistos, e ele precisou aprender a aceitar a incerteza e a confiar no esforço coletivo. Essa lição reforçou a importância de equilíbrio entre planejamento estratégico e sensibilidade humana. Enquanto isso, a ex-noiva continuava fortalecendo sua marca, expandindo sua influência e consolidando seu papel como símbolo de empoderamento feminino. Cada decisão tomada por ela refletia coragem, inteligência e autenticidade, servindo de exemplo para mulheres em todo o Brasil. O primeiro grande obstáculo que enfrentou foi lidar com sua própria autoestima. Reconstruir reputação pública e confiança interna exigia paciência e esforço contínuo. O segundo grande obstáculo foi a conexão com a ex-noiva. Trabalhar lado a lado exigia respeito, autocontrole e colaboração. Cada interação podia revelar vulnerabilidades ou ressurgir lembranças dolorosas do passado. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu durante uma conferência sobre empoderamento feminino, quando ele precisou apresentar um projeto conjunto com a ex-noiva diante de um público influente. Decidiu destacar a liderança dela e sua contribuição, demonstrando humildade e reconhecimento. A atitude surpreendeu todos. O homem que antes humilhou agora celebrava o valor da mulher que prejudicou, consolidando sua transformação de forma pública e significativa. A quinta reviravolta média surgiu quando um antigo parceiro tentou desestabilizá-lo profissionalmente, mas ele lidou com a situação com ética, paciência e equilíbrio. Essa experiência reforçou que transformação verdadeira exige esforço contínuo e integridade, mesmo diante de adversidade. Enquanto trabalhavam juntos, a relação entre o milionário e a ex-noiva começou a se fortalecer. A conexão não era romântica, mas baseada em respeito, reconhecimento e colaboração. Ele admirava sua força, coragem e inteligência. Ela reconhecia sua evolução e dedicação genuína. Cada vitória conjunta exigia trabalho intenso e paciência, mas fortalecia a confiança mútua. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a ex-noiva recebeu um prêmio nacional por sua contribuição à autoestima feminina e inclusão social. O milionário esteve presente, mas como parceiro e colaborador. O gesto simbolizou a inversão de papéis. Ela, que antes foi humilhada, agora brilhava por mérito próprio. Ele, que humilhou, aprendia a valorizar a verdadeira grandeza por meio do respeito e da colaboração. A terceira grande reviravolta surgiu quando ele percebeu que sua transformação não era apenas sobre reparar erros do passado, mas sobre construir um futuro íntegro, digno e ético. Ele entendeu que sucesso real não depende de riqueza ou status,
mas de ações consistentes, caráter e capacidade de impactar vidas positivamente. Ao final do capítulo, os protagonistas estavam cada vez mais conectados por respeito, reconhecimento e colaboração. Ele havia percorrido um longo caminho de autoconhecimento, enfrentando vulnerabilidades, críticas e desafios. Ela consolidava sua força, independência e influência. A relação entre eles, baseada em confiança e admiração, preparava o terreno para os próximos capítulos, que conduzirão ao desfecho emocionalmente satisfatório da história. O calor do verão paulista persistia, e as ruas da cidade fervilhavam com vida, cores e sons típicos da capital. Para o milionário, cada passo por aquelas avenidas lembrava-o de que o mundo ao seu redor exigia não apenas poder, mas responsabilidade, empatia e sabedoria. Ele sabia que reconquistar a confiança do público, de aliados e da ex-noiva não seria imediato. Cada ação deveria ser cuidadosamente planejada, genuína e consistente. Nos últimos meses, ele havia intensificado seu envolvimento em projetos sociais. Visitava escolas, centros culturais e empresas parceiras, oferecendo apoio logístico, mentorias e recursos financeiros. O impacto era palpável, jovens ganhavam oportunidades, mulheres se sentiam valorizadas, e ele começava a sentir uma satisfação que dinheiro nenhum poderia proporcionar. Aprender a escutar, a apoiar sem impor e a agir com humildade tornou-se central em sua rotina. A ex-noiva, por sua vez, consolidava cada vez mais sua marca de moda inclusiva. Seus projetos recebiam atenção nacional e internacional, e sua presença em conferências e palestras aumentava a cada semana. Ela se tornava um símbolo de empoderamento, autoestima e coragem, e cada vitória reforçava sua motivação: inspirar mulheres a se aceitarem e se valorizarem, independente de críticas ou padrões impostos pela sociedade. A primeira pequena reviravolta deste capítulo ocorreu quando um projeto do milionário enfrentou resistência inesperada de uma comunidade local. Inicialmente, ele acreditava que recursos e planejamento seriam suficientes, mas aprendeu que confiança e autenticidade são mais importantes que dinheiro. Essa experiência reforçou que mudanças genuínas exigem paciência e compromisso real com as pessoas. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele percebeu que ainda existiam investidores e aliados céticos quanto à sua transformação. Comentários em redes sociais e questionamentos discretos lembraram-no de que reconstruir reputação leva tempo e esforço constante. Ele aprendeu que transparência, consistência e ética são fundamentais para conquistar credibilidade. A terceira pequena reviravolta envolveu a ex-noiva expandindo sua marca para novas cidades brasileiras. O milionário acompanhou cada passo, percebendo que sua ex-parceira havia se tornado mais forte, independente e admirada. Esse reconhecimento reforçou sua necessidade de continuar evoluindo pessoalmente e profissionalmente. A primeira reviravolta média ocorreu quando eles foram convidados a coordenar juntos um grande evento social em São Paulo, voltado para empoderamento feminino e empreendedorismo juvenil. Trabalhar lado a lado exigiu colaboração, paciência e respeito mútuo. O milionário entendeu que riqueza não cria autoridade moral, e que para reconquistar confiança é preciso ação concreta e compromisso genuíno. Durante a execução do projeto, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi aprender a trabalhar com a ex-noiva de maneira profissional, sem permitir que memórias do passado influenciassem decisões. O segundo foi lidar com críticas e desconfianças do público e de parceiros. Cada desafio demandou resiliência, humildade e autoconhecimento. Uma subtrama importante envolveu a equipe da ex-noiva. Ela desenvolvia cursos de autoestima, workshops e palestras, e o milionário acompanhava discretamente, aprendendo com seu jeito de liderar, ouvir e motivar. Essa observação silenciosa começou a gerar uma conexão de respeito e admiração entre os protagonistas, baseada em reconhecimento mútuo e aprendizado constante. A segunda reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que sua ex-noiva estava sendo convidada para projetos internacionais, e ele foi incluído como parceiro. O desconforto inicial deu lugar à oportunidade de colaborar de forma ética e respeitosa. Trabalhar lado a lado mostrou-lhe que mudança verdadeira exige humildade e habilidade para valorizar os outros. A terceira reviravolta média envolveu o impacto público. Jornalistas começaram a notar sua transformação, relatando sua dedicação genuína e compromisso com ações sociais. Essa visibilidade reforçou a ideia de que evolução real se reflete em atitudes consistentes, não apenas em aparências ou palavras. Momentos de vulnerabilidade tornaram-se frequentes. Ele sentia vergonha das atitudes passadas e medo de não ser aceito. Esses momentos foram fundamentais para desenvolver empatia,
paciência e humildade, qualidades antes negligenciadas. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que não podia controlar todos os resultados. Projetos enfrentaram imprevistos e ele teve que aprender a confiar no esforço coletivo, mostrando que liderança exige equilíbrio entre planejamento e sensibilidade humana. O primeiro grande obstáculo que enfrentou foi lidar com sua autoestima abalada, resultado de erros do passado e críticas constantes. O segundo grande obstáculo foi a colaboração com a ex-noiva. Trabalhar junto exigia autocontrole, respeito e comunicação clara. Cada interação podia revelar vulnerabilidades ou ressurgir lembranças dolorosas. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu durante um evento social de grande repercussão, quando ele precisou apresentar um projeto com a ex-noiva diante de jornalistas, investidores e convidados influentes. Optou por destacar a contribuição dela, mostrando humildade e reconhecimento. O gesto surpreendeu todos, evidenciando sua evolução e consolidando sua reputação de maneira ética e verdadeira. A quinta reviravolta média surgiu quando um antigo parceiro tentou desestabilizá-lo profissionalmente. Ele lidou com a situação com equilíbrio, paciência e ética, demonstrando que transformação genuína exige esforço contínuo e integridade, mesmo diante de desafios inesperados. Enquanto trabalhavam juntos, a relação entre os protagonistas começou a se solidificar. A conexão não era romântica, mas baseada em respeito e reconhecimento mútuo. Ele admirava sua força, coragem e inteligência. Ela observava sua evolução e dedicação. Cada vitória compartilhada exigia esforço intenso, mas fortalecia a confiança entre eles. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a ex-noiva recebeu um prêmio nacional por suas contribuições à autoestima feminina. O milionário estava presente, mas como parceiro e apoiador. O gesto simbolizou a inversão de papéis. Ela, antes humilhada, agora brilhava por mérito próprio. Ele aprendia a valorizar a verdadeira grandeza através da colaboração e respeito. A terceira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando ele percebeu que sua transformação não era apenas sobre reparar o passado, mas sobre construir um futuro íntegro e ético. Compreendeu que sucesso verdadeiro depende de ações consistentes, caráter e impacto positivo na vida dos outros, não apenas de riqueza ou status. Durante o desenvolvimento de projetos e eventos, detalhes culturais de São Paulo começaram a influenciar decisões importantes. A diversidade da cidade, a pluralidade de comunidades e a valorização de projetos sociais moldaram a forma como ambos os protagonistas planejavam e executavam iniciativas. Essa sensibilidade cultural reforçou a importância de agir com empatia e respeito ao contexto local. As subtramas envolvendo jovens empreendedores e mulheres participantes dos projetos se conectavam com a trama principal, mostrando o impacto real das ações do milionário e da ex-noiva. Cada conquista tinha seu custo, dedicação intensa, noites longas e desafios logísticos, mas cada resultado positivo reforçava a transformação interna e a evolução dos protagonistas. Ao final do capítulo, os protagonistas estavam mais próximos de consolidar confiança, respeito e reconhecimento mútuo. Ele havia percorrido um longo caminho de autoconhecimento, enfrentando vulnerabilidades, críticas e desafios. Ela consolidava sua força, independência e influência, tornando-se exemplo de coragem e autenticidade. A conexão estabelecida entre eles preparava o cenário para os próximos capítulos, aproximando-os de um desfecho emocionante e feliz. O final do verão dava lugar ao início do outono em São Paulo, trazendo dias mais amenos, folhas caindo lentamente pelas ruas e um clima de introspecção. Para o milionário, essa mudança de estação parecia simbolizar sua própria transformação interna. Cada passo que dava nos projetos sociais e na colaboração com a ex-noiva era um lembrete constante de que reconstruir reputação, confiança e respeito exige tempo, paciência e atitudes genuínas. Nos últimos meses, ele havia consolidado ainda mais sua participação em iniciativas de empoderamento feminino e empreendedorismo jovem. Visitava escolas, centros culturais e organizações sem fins lucrativos, oferecendo mentorias, recursos financeiros e apoio logístico. Cada ação era planejada com cuidado, e ele aprendia a importância de ouvir, orientar e inspirar sem impor sua vontade. O impacto dessas iniciativas era visível. Jovens recebiam oportunidades antes inacessíveis e mulheres se sentiam valorizadas e reconhecidas por suas habilidades e potencial. A ex-noiva continuava crescendo profissionalmente. Sua marca de moda inclusiva conquistava cada vez mais destaque nacional e internacional. Ela era convidada para palestras em universidades renomadas, entrevistas em programas de grande audiência e eventos de prestígio no exterior. Cada conquista consolidava sua motivação,
mostrar que autoestima, coragem e autenticidade são mais poderosas que padrões impostos e julgamentos alheios. A primeira pequena reviravolta do capítulo ocorreu quando o milionário percebeu que alguns projetos enfrentavam resistência inesperada de membros da comunidade local. Inicialmente, acreditava que recursos financeiros e planejamento seriam suficientes, mas aprendeu que confiança é conquistada com consistência, autenticidade e atenção genuína às necessidades das pessoas. Essa lição reforçou sua compreensão de que transformação verdadeira exige envolvimento emocional, paciência e dedicação contínua. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele percebeu que antigos aliados ainda estavam céticos quanto à sua mudança. Comentários discretos, rumores e questionamentos sutis o lembraram de que reputação não se reconstrói da noite para o dia. Ele precisava agir com coerência, ética e consistência para que a confiança se restabelecesse de maneira duradoura. A terceira pequena reviravolta envolveu a ex-noiva expandindo sua marca para novas cidades e regiões do Brasil. O milionário acompanhou cada passo, percebendo a força, independência e resiliência que ela havia conquistado. Esse reconhecimento reforçou seu desejo de continuar evoluindo, não apenas em termos de negócios, mas como pessoa, aprendendo a valorizar os outros e agir com empatia. A primeira reviravolta média ocorreu quando ambos foram convidados a coordenar um grande evento social em São Paulo, com foco em empoderamento feminino e empreendedorismo jovem. Trabalhar lado a lado exigiu paciência, colaboração e respeito mútuo. O milionário compreendeu que riqueza não cria autoridade moral e que para reconquistar confiança é necessário compromisso genuíno e ação consistente. Durante o projeto, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi aprender a lidar com a ex-noiva de maneira profissional, sem permitir que sentimentos do passado interferissem. O segundo obstáculo foi enfrentar críticas de público e parceiros, que questionavam a autenticidade de suas ações. Cada desafio demandou equilíbrio emocional, paciência e aprendizado constante. Uma subtrama importante envolveu os jovens empreendedores e mulheres participantes dos projetos. Eles passaram a representar uma motivação adicional para ambos os protagonistas. Cada conquista dessas pessoas reforçava a importância do trabalho genuíno e do impacto positivo que podia ser gerado. Cada vitória tinha seu custo, noites longas, desafios logísticos e responsabilidade constante, mas os resultados eram evidentes e emocionantes. A segunda reviravolta média ocorreu quando o milionário percebeu que a ex-noiva estava recebendo convites de projetos internacionais, e ele foi incluído como parceiro em algumas dessas iniciativas. Trabalhar com ela exigiu habilidade, respeito e valorização da liderança dela. Essa experiência mostrou que transformação verdadeira envolve humildade e reconhecimento do valor do outro. A terceira reviravolta média envolveu o impacto público. Jornalistas e críticos começaram a registrar e elogiar sua mudança, destacando seu compromisso, ética e dedicação aos projetos sociais. Essa visibilidade positiva reforçou a ideia de que transformação genuína se reflete em ações concretas e consistentes, não apenas em aparências ou palavras. Momentos de vulnerabilidade tornaram-se cada vez mais frequentes. Ele precisava lidar com sentimentos de vergonha, medo de rejeição e a pressão constante de provar que havia mudado de verdade. Esses momentos, embora desconfortáveis, foram fundamentais para desenvolver empatia, paciência e humildade, traços que antes eram negligenciados em sua personalidade. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que não poderia controlar todos os resultados. Alguns projetos enfrentaram imprevistos e ele precisou aprender a confiar no esforço coletivo e na capacidade dos outros de contribuir para o sucesso das iniciativas. Essa lição reforçou a importância de equilíbrio entre liderança e colaboração. O primeiro grande obstáculo que enfrentou foi lidar com a autoestima abalada devido ao passado e às críticas ainda existentes. O segundo grande obstáculo foi a colaboração com a ex-noiva, que exigia comunicação clara, respeito e controle emocional. Cada interação poderia revelar vulnerabilidades ou ressurgir memórias dolorosas. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu durante um evento social importante, quando ele precisou apresentar um projeto ao lado da ex-noiva diante de um público influente. Optou por destacar o trabalho dela, demonstrando humildade e reconhecimento. A atitude surpreendeu todos e consolidou sua evolução de maneira pública e significativa. A quinta reviravolta média surgiu quando um antigo parceiro tentou desestabilizá-lo profissionalmente, mas ele respondeu com ética, paciência e equilíbrio. A situação reforçou que transformação verdadeira exige esforço contínuo e integridade, mesmo diante de adversidades. Enquanto trabalhavam juntos,
a relação entre os protagonistas começou a se solidificar. A conexão não tinha conotação romântica, mas era baseada em respeito, reconhecimento e colaboração. Ele admirava sua força, coragem e inteligência. Ela reconhecia sua dedicação e evolução. Cada conquista compartilhada exigia esforço intenso, mas fortalecia a confiança entre eles. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a ex-noiva recebeu um prêmio nacional por seu trabalho de empoderamento feminino. O milionário estava presente, mas como parceiro e colaborador, reforçando a inversão de papéis. Ela, antes humilhada, agora brilhava por mérito próprio. Ele aprendia a valorizar a grandeza através do respeito e da colaboração. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele compreendeu que sua transformação não era apenas sobre reparar erros do passado, mas sobre construir um futuro ético, íntegro e significativo. Entendeu que sucesso real depende de ações consistentes, caráter e impacto positivo na vida dos outros, não apenas de riqueza ou status. Durante esse período, detalhes culturais de São Paulo influenciaram decisões e estratégias. A diversidade da cidade, a pluralidade de comunidades e a valorização de iniciativas sociais moldaram a forma como os protagonistas planejavam e executavam seus projetos. Essa sensibilidade cultural reforçou a importância de agir com empatia e respeito ao contexto local. As subtramas envolvendo jovens empreendedores e participantes femininas se conectaram com a trama principal, mostrando o impacto real e positivo das ações do milionário e da ex-noiva. Cada vitória exigia sacrifícios, trabalho intenso, planejamento meticuloso e dedicação emocional, mas cada resultado reforçava a evolução dos protagonistas e seu crescimento pessoal. Ao final do capítulo, ambos estavam mais próximos de consolidar confiança, respeito e reconhecimento mútuo. Ele havia percorrido um caminho longo de autoconhecimento, enfrentando vulnerabilidades, críticas e desafios. Ela consolidava sua força, independência e influência, tornando-se um exemplo de coragem e autenticidade. A conexão estabelecida entre eles preparava o terreno para o capítulo final, que traria o desfecho feliz e emocionante da história. O outono já se fazia presente em São Paulo, pintando as ruas de tons de laranja, vermelho e amarelo. O ar fresco trazia uma sensação de renovação e introspecção, refletindo perfeitamente o momento pelo qual o milionário passava. Ele havia percorrido um longo caminho desde o dia em que humilhou sua ex-noiva no altar. Cada passo havia sido repleto de aprendizado, reflexão e esforço genuíno para se tornar uma pessoa melhor. A cidade parecia pulsar com energia positiva, e ele estava determinado a consolidar sua redenção de maneira concreta e definitiva. Nos meses anteriores, ele havia dedicado seu tempo a projetos sociais que envolviam jovens empreendedores e mulheres em busca de independência e autoestima. Visitava escolas, centros comunitários e organizações sem fins lucrativos, oferecendo apoio logístico, mentorias e recursos financeiros. O impacto de suas ações era visível, vidas eram transformadas, oportunidades antes inalcançáveis se tornavam reais, e ele sentia uma satisfação profunda que nenhum dinheiro poderia proporcionar. Cada passo representava crescimento e mudança genuína, mas o caminho ainda exigia paciência e dedicação. A ex-noiva, por sua vez, consolidava cada vez mais sua marca de moda inclusiva. Seus projetos recebiam atenção nacional e internacional, e ela era constantemente convidada para palestras, entrevistas e eventos importantes. Cada vitória fortalecia sua motivação, mostrar que a autoestima, coragem e autenticidade superam julgamentos alheios, padrões sociais e qualquer tentativa de diminuir o valor de uma pessoa. Ela se tornava um exemplo vivo de força, independência e confiança, inspirando mulheres em todo o país. A primeira pequena reviravolta deste capítulo ocorreu quando um dos projetos sociais do milionário enfrentou resistência inesperada de líderes comunitários. Inicialmente, ele acreditava que recursos e planejamento seriam suficientes, mas aprendeu que confiança se constrói com tempo, autenticidade e presença genuína. Essa lição reforçou sua compreensão de que mudanças verdadeiras dependem de dedicação emocional e consistência. A segunda pequena reviravolta surgiu quando ele percebeu que algumas pessoas ainda duvidavam de sua transformação. Comentários discretos, críticas nas redes sociais e questionamentos de parceiros o lembraram de que a reconstrução de reputação é um processo gradual, que exige transparência, ética e consistência. A terceira pequena reviravolta envolveu a expansão da marca da ex-noiva para outras cidades brasileiras. O milionário observava cada passo, admirando a força, resiliência e liderança que ela havia desenvolvido. Esse reconhecimento reforçou seu desejo de continuar evoluindo pessoalmente, valorizando e aprendendo com os outros.
A primeira reviravolta média ocorreu quando ambos foram convidados a coordenar um evento social de grande repercussão, voltado para empoderamento feminino e empreendedorismo jovem. Trabalhar lado a lado exigiu colaboração, paciência e respeito mútuo. Ele compreendeu que riqueza não cria autoridade moral, e que para reconquistar confiança é necessário compromisso genuíno e ação consistente. Durante o evento, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi lidar com a ex-noiva de forma profissional, sem permitir que sentimentos do passado interferissem. O segundo foi enfrentar críticas públicas, pois alguns ainda questionavam a autenticidade de suas ações. Cada desafio exigiu paciência, equilíbrio emocional e autoconhecimento. Uma subtrama envolveu jovens empreendedores e mulheres participantes do projeto, que se tornaram motivação extra para os protagonistas. Cada conquista dessas pessoas reforçava a importância de trabalho genuíno e impacto positivo. Cada vitória exigia sacrifícios, noites longas, planejamento intenso e dedicação emocional, mas os resultados eram claros e gratificantes. A segunda reviravolta média ocorreu quando o milionário percebeu que a ex-noiva estava recebendo convites de projetos internacionais, e ele foi incluído como parceiro em algumas dessas iniciativas. Essa colaboração mostrou que transformação verdadeira exige humildade e reconhecimento do valor do outro. A terceira reviravolta média envolveu o impacto público. Jornalistas começaram a elogiar sua dedicação genuína e compromisso com ações sociais. A visibilidade positiva reforçou que evolução real é refletida em atitudes consistentes, não apenas em palavras ou aparência. Momentos de vulnerabilidade pessoal tornaram-se frequentes. Ele lidava com vergonha das atitudes passadas, medo de rejeição e a pressão de provar sua mudança. Esses momentos foram cruciais para desenvolver empatia, paciência e humildade. A quarta reviravolta média ocorreu quando ele percebeu que não podia controlar todos os resultados. Alguns projetos enfrentaram desafios imprevistos, exigindo confiança no esforço coletivo e nos talentos de sua equipe. Essa lição reforçou a importância de equilíbrio entre liderança e colaboração. O primeiro grande obstáculo foi lidar com sua autoestima abalada pelo passado e pelas críticas. O segundo grande obstáculo foi trabalhar em parceria com a ex-noiva, mantendo comunicação clara, respeito e controle emocional. Cada interação podia revelar vulnerabilidades ou ressurgir lembranças dolorosas, exigindo autocontrole e maturidade. A primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu durante um grande evento nacional de empoderamento feminino. Ele precisou apresentar um projeto ao lado da ex-noiva diante de jornalistas, investidores e público influente. Decidiu destacar o trabalho dela, demonstrando humildade e reconhecimento. A atitude surpreendeu todos, consolidando sua evolução de forma pública e significativa. A quinta reviravolta média surgiu quando um antigo parceiro tentou desestabilizá-lo profissionalmente, mas ele respondeu com ética, paciência e equilíbrio. Essa experiência reforçou que transformação verdadeira exige esforço contínuo e integridade, mesmo diante de adversidades inesperadas. Enquanto trabalhavam juntos, a relação entre os protagonistas solidificou-se em respeito, reconhecimento e colaboração. Ele admirava sua força, coragem e inteligência. Ela reconhecia sua dedicação e evolução. Cada conquista compartilhada exigia esforço intenso, mas fortalecia a confiança entre eles. A segunda grande reviravolta ocorreu quando a ex-noiva recebeu um prêmio nacional por seu trabalho em autoestima e empoderamento feminino. O milionário estava presente como parceiro e colaborador, simbolizando a inversão de papéis. Ela, antes humilhada, agora brilhava por mérito próprio. Ele aprendia a valorizar a grandeza através do respeito e da colaboração. A terceira grande reviravolta aconteceu quando ele compreendeu que sua transformação não era apenas sobre reparar erros do passado, mas sobre construir um futuro ético, íntegro e significativo. Entendeu que sucesso verdadeiro depende de ações consistentes, caráter e impacto positivo na vida dos outros, não apenas de riqueza ou status. Nos dias que se seguiram, os protagonistas consolidaram seus projetos, fortalecendo suas relações profissionais e pessoais. Ele tornou-se referência em integridade, liderança e empatia, enquanto ela continuava a inspirar mulheres por todo o Brasil. O trabalho conjunto transformou não apenas a vida deles, mas também a de todos que estavam ao redor. O momento decisivo e emocionante aconteceu quando ambos foram convidados para um grande evento de reconhecimento social, transmitido ao vivo para todo o país. O milionário fez um discurso sincero, assumindo publicamente seus erros, valorizando as conquistas da ex-noiva e destacando o poder da empatia, respeito e colaboração. O público,
Emocionado, aplaudiu de pé. Ele sentiu uma sensação única de redenção e paz interior. Após o evento, os protagonistas caminharam juntos pelo jardim do local, contemplando as árvores, flores e o ar fresco do outono. Um silêncio confortável os envolvia, mas era um silêncio cheio de significado. Cada gesto, cada palavra e cada ação ao longo daquele ano tinha levado a esse momento de reconciliação, respeito e vitória. Eles haviam transformado não apenas suas próprias vidas, mas também a percepção das pessoas ao redor. O milionário finalmente entendeu que grandeza não é medida por riqueza, status ou poder, mas por capacidade de reconhecer erros, evoluir e impactar positivamente a vida de outros. A ex-noiva, por sua vez, consolidava sua força e independência, mostrando que coragem, autenticidade e determinação são ferramentas poderosas para superar desafios e inspirar mudanças. No final, ambos comemoraram o sucesso das iniciativas, o reconhecimento público e, principalmente, o respeito e a confiança conquistados mutuamente. Havia um sentimento profundo de redenção, aprendizado e crescimento. Eles perceberam que a verdadeira felicidade não estava apenas na realização pessoal ou profissional, mas na construção de relações baseadas em respeito, colaboração e empatia. A história encerrava-se com São Paulo iluminada pelo pôr do sol, refletindo nos prédios, ruas e parques da cidade. O milionário e a ex-noiva, lado a lado, observavam o horizonte com a certeza de que aquele ano os havia transformado de maneira definitiva. Cada reviravolta, cada obstáculo superado e cada conquista pessoal ou coletiva culminava naquele instante de paz, reconhecimento e realização. O aprendizado final era claro: humildade, esforço, empatia e coragem são capazes de transformar vidas, reparar erros do passado e construir um futuro sólido e feliz. Ambos haviam percorrido um caminho de transformação genuína, e o desfecho emocionava a todos que acompanhavam suas trajetórias. O público via não apenas a redenção de um milionário, mas o triunfo da humanidade, do respeito e da força de caráter sobre orgulho e superficialidade. São Paulo respirava mudança, e os protagonistas respiravam confiança, esperança e satisfação. O milionário havia encontrado sua redenção, a ex-noiva havia conquistado sua independência e reconhecimento, e juntos mostravam que transformação verdadeira é possível, mesmo depois de erros dolorosos, humilhações e desafios aparentemente intransponíveis. A história encerrava-se com emoção, alegria e a certeza de que o futuro seria cheio de conquistas, aprendizado e harmonia. Fim. Chegou até o fim? Então escreve casamento nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.